Queridos irmãos e irmãs, desejo vos saudar a todos, nessa graça e paz que vem de Deus, nosso Pai. Quero saudar também a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, por esta rede televisiva, pelas redes sociais, em particular de nossa família do Rogate, que em tantas partes nesse momento estão nos acompanhando também, em gratidão a Deus. Para que juntos, celebrando este grande mistério da nossa fé, a Santa Eucaristia, possamos viver plenamente como irmãos, nossa unidade e comunhão. Quero agradecer também a oportunidade de vir presidir esta Santa Eucaristia, aqui na Associação Senhor Jesus, com os meus co-irmãos rogacionistas, visto que nestes 70 anos, eu sou o primeiro bispo rogacionista desta província aqui do Brasil e da América Latina, uma graça que Deus me concedeu, certamente uma dignidade que talvez não tenha merecido, mas para o bem dos irmãos, para o serviço da igreja, hoje aqui estou. E recordava que 10 anos atrás, quando celebrávamos 60 anos, eu tinha sido eleito em julho superior-geral da ordem, da congregação, e era o primeiro superior-geral da ordem rogacionista não italiana, era o primeiro brasileiro. 10 anos depois, celebrando os 70 anos. Queria agradecer a Deus por tanta dignidade, por tanta graça, por tanta bênção. E justamente nesses 70 anos aqui hoje, celebrando e agradecendo a Deus pelo grande carisma do Rogate vivido por Santo Aníbal Maria, e que está aqui no Brasil, na América Latina e no mundo. Antes de tudo, queremos hoje acolher a palavra de Deus que acabamos de ouvir. Ela é a luz para a nossa vida. E hoje tem como um tema central e importante esta afirmação de que Deus é o nosso único Senhor, o Senhor da história, o Senhor de cada pessoa da nossa vida, a soberania de Deus. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Amar e servir a Deus sobre todas as coisas. De fato, na primeira leitura, a profecia de Isaías nos mostra os acontecimentos do final do exílio da Babilônia à luz da fé, e nos faz ver como Deus se interessa, Deus participa, Deus caminha com o seu povo no meio da história, e promove a sua libertação, a libertação do seu povo, e o conduz para a felicidade, para todo o bem, na fidelidade à lei. Como Isaías, queremos reconhecer e acolher hoje o que Deus disse a ele e diz a nós em todos os tempos. Eu sou o Senhor, o único Deus, não há nenhum outro. No Evangelho, Jesus de novo nos ensina que o ser humano é imagem de Deus, pertence somente a Ele, a quem deve ser plenamente restituído. Somos seus filhos e filhas. Por isso todo ser humano, toda pessoa deve exercer sua cidadania no mundo, na sociedade, mas sabendo que Deus é seu único Senhor, e não se pode permitir que nenhuma outra pessoa, bem material ou sistema político ou social ocupem o lugar de Deus. No Evangelho de hoje, na armadilha que lhe foi preparada pelos fariseus, eles mesmos reconhecem que Jesus é verdadeiro, fala a verdade e ensina as coisas de Deus, e mais ainda, não se deixa influenciar pela opinião dos outros, e nem julga ninguém pelas aparências, pois ele é o enviado do Pai. A sua vontade veio a este mundo realizar. Logo, dar a Deus o que é de Deus, pois tudo a Ele pertence. É o Senhor de todas as coisas, de todas as criaturas. A segunda leitura nos mostra também como os cristãos de Tessalônica aceitaram este lugar de Deus, o anúncio do Evangelho na própria vida, vivendo com intensidade a fé, a esperança e a caridade.
Como é bonito nesta carta a esta comunidade cristã, encontrar aqui as 3 grandes virtudes teologais, as mais importantes da nossa vida: a prática da fé, o esforço, a generosidade do amor, da caridade, a firmeza da esperança. Por isso hoje damos graças a Deus, pois estamos entre o número dos seus escolhidos e amados, pois tudo o que acontece vem pela força do Espírito Santo, o dom de Deus para cada um de nós. Que esta palavra de Deus hoje nos fortaleça, nos encha de luz, para vivermos plenamente como cristãos, na fé, no amor e na esperança. Nesse domingo, celebramos o Dia Mundial das Missões. Na mensagem do Papa Francisco, neste ano, para o Dia Mundial das Missões, se diz que na realidade marcada por tantas tribulações e desafios causadas pela pandemia do Covid-19, somos chamados a viver mais intensamente o caminho missionário da igreja e como igreja. E justamente o tema deste ano nos coloca no coração de toda a vocação, de toda a missão, de cada um de nós, da nossa igreja, da nossa família, fazendo referência ao profeta Isaías: quem eu enviarei? E o profeta responde à pergunta do Senhor Deus: eis-me aqui, envia-me. Um chamado que vem do coração de Deus, da sua infinita misericórdia, do seu amor, que nos interpela pessoalmente a toda a igreja, a humanidade, nesta crise mundial. O que Deus está nos dizendo? Quantos sinais vemos? Quem enviar para evangelizar e salvar a humanidade? E se espera a nossa resposta: eis-me aqui. Como diz o Papa Francisco, desafia-nos hoje a doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem trabalho, de quem não tem abrigo e comida. Nesse contexto, diz o Papa, nos é dirigida novamente a pergunta de Deus: quem enviarei? E aguarda de nós uma resposta generosa e convicta: eis-me aqui, envia-me. Na verdade, sabemos que Deus continua a procurar pessoas para enviar ao mundo e às nações, a fim de testemunhar o seu amor, levar a sua salvação do pecado e da morte, a libertação do mal, a vida plena. Por isso hoje queremos, cada um de nós, dizer de coração, na sua própria vocação, na missão que tem cada dia, na sua família, como pai e mãe, como irmão, como filhos, como consagrados e consagradas, ministros ordenados, queremos dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é missão. Por isso, também neste dia é importante a oração pelas vocações, pelos missionários e missionárias. Aqui temos 2 sacerdotes que são missionários, que vêm de outro país, Padre Eduardo, Padre Guido, o diácono Rodrigo, que é da Argentina. A nossa reflexão sobre como estamos vivendo a nossa vocação e missão, e também a nossa oferta material. Hoje é o dia também da coleta pelas missões, para contribuir com a evangelização, como essa grande obra dessa associação Senhor Bom Jesus, que vive também da partilha, da solidariedade para evangelizar. E neste dia, concluindo então das missões, dia que é também do evangelista e apóstolo Lucas, estamos aqui hoje, agradecendo a Deus pela vida e missão da congregação dos rogacionistas do coração de Jesus, que justamente nesse dia 18 de outubro, fazem memória agradecida dos 70 anos da sua presença no Brasil, logo na América Latina.
Foi justamente em 1950, 70 anos atrás, que os primeiros 4 missionários rogacionistas chegaram ao Brasil. E na cidade de Passos, sul de Minas Gerais, na diocese de Guaxupé, assumiram a primeira obra, o educandário que se chama Senhor Bom Jesus dos Passos. Desde então, esta que foi a primeira missão fora da Itália, da congregação rogacionista, toda uma história foi construída, de muita oração, de tantas obras apostólicas, em fidelidade a um carisma e missão, que se fundamenta no Santo Evangelho, nas palavras de Jesus: a messe é grande, os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Um carisma que encontrou no coração do grande santo, Santo Aníbal Maria de França. Hoje temos aqui no meio de nós a sua relíquia, a relíquia justamente do seu coração. Encontrou nele o espaço humano, espiritual e apostólico, que fez gerar 2 famílias religiosas, 2 congregações, as Filhas do Divino Zelo e os Rogacionistas, que hoje no Brasil e nos 5 continentes fazem frutificar as boas obras do Rogate, e que se estende a uma maravilhosa família, formada também de outros consagrados e consagradas, de tantos leigos e leigas, que vivem e propagam o divino comando de Jesus. Rogai, pois, e são os bons operários e operárias da messe, da compaixão de Cristo, da compaixão de Santo Aníbal, brotou um clamor, uma oração, que se fez missão, evangelização. Nossa gratidão a todos que fazem parte dessa história de 70 anos, os que já estão junto de Deus, os que aqui ainda peregrinamos, e certamente pela graça de Deus, todos os que continuarão fazendo essa história. Uma súplica confiante para que não falte na igreja numerosas, boas e santas vocações, homens e mulheres que na diversidade ministerial possam dizer todos os dias: eis-me aqui, envia-me, pois a minha vida é missão. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus fortaleça a nossa fé, a prática das boas obras, que nossa esperança seja firme e constante, pois só em Deus está a nossa confiança, e que o amor de Deus se derrame generosamente, pois somos todos irmãos, como nos lembrou mais uma vez o Papa Francisco. Que do nosso coração, dos nossos lábios, de nossas mãos, brote sempre esta oração: enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.